Paz. É uma alegria imensa nessa noite, nesse 24 de abril de 2024, recebermos em nossa academia o Frei Josiel Gomes Tá bem, para a palestra Frei Damião, um apóstolo do Nordeste. Eu falava outro momento lá no grupo que para mim é uma alegria muito grande, porque eu tive a graça de conhecer o Frei Damião pessoalmente. Mas para que a gente possa ficar mais informado, o palestrante de hoje, o Frei Josiel Gomes, é religioso da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, é pernambucano, é sacerdote, é mestre em teologia pela Universidade Católica de Pernambuco, especialista em processos de canonização pela Universidade Lateranense de Roma, em parceria com o Dicastério para as Causas dos Santos. Atua em várias causas. A causa do Frei Damião, Dom Vital, Dom Helder Câmara, Irmã Adélia Carvalho, Madre Vitória da Encarnação, Frei Caetano de Messina, Padre João Maria e Dom Expedito Lopes. É uma alegria imensa porque o Frei Damião, que é um dos patronos das nossas cadeiras da academia, como também o Dom Expedito Lopes. Então, Frei Josiel, se sinta em casa. Então, a palavra é com o senhor. Então, dizer que a alegria, em primeiro lugar, é minha de poder partilhar um pouco com vocês acerca da figura ver se de tá. Frei Damião. Desejo, em primeiro lugar, uma boa noite a Tamo junto. todos e que realmente esse momento de partilha nos seja enriquecedor, no sentido de que venha também favorecer a nossa edificação. O tema é bem feliz, né? Quando coloca Frei Damião, um apóstolo do Nordeste, porque aqui na região Nordeste, tantos homens e mulheres trabalharam em prol da evangelização. Frei Damião foi mais, e especialmente na esteira dos capuchinhos, ele foi mais um capuchinho, né? Seguiu os passos de tantos outros que desde o século XVII vinham trabalhando nessa região. Um deles é o Frei Caetano de Messina, aí citado entre as causas. E Frei Damião, ele é italiano, né, nascido em 1898, num vilarejo chamado Bolzano, pertencente ao município de Massa Rosa, na região toscana, ali próximo a Lucca, Pisa. E era de uma família muito religiosa, camponeses, gente muito simples, mas pessoas de muita fé, de frequência à, à igreja, tanto que ele cresce neste ambiente. O seu irmão mais velho, o Guglielmo, tornou-se sacerdote diocesano, né, da Arquidiocese de Lucca. Tinha uma irmã religiosa também, a irmã Pia, que era das filhas de Santa Zita, e ele acabou ingressando entre os capuchinhos, porque ali na região de Lucca havia naquela época muitos capuchinhos, e ele teve contato com esses capuchinhos, então se interessou pela vida religiosa consagrada, e ainda adolescente, ele começou a sua formação entre os capuchinhos. Naquela época, claro, uma formação muito mais rígida do que hoje, com tantas exigências, mas tem um fato marcante na sua infância que é interessante, muitas pessoas não conhecem, que aconteceu no dia da sua primeira comunhão. Uma de suas irmãs nos relata que depois que retornaram da igreja, ele sumiu.
e os pais começaram a procurá-lo. E depois de algum tempo de procura, o encontraram no sótão da casa, diante de um crucifixo, de joelhos, rezando. E ela diz, daquele momento, daquele dia da primeira comunhão em diante, é, a vida de Pio se transformou, porque parece que aconteceu alguma coisa ali que mexeu muito com ele durante a celebração da primeira comunhão, que ele se tornou um menino diferente, vamos dizer assim, né? Muito mais recolhido, muito mais tranquilo. E realmente, quando foi chegando à sua adolescência, conhece então os frades e acaba ingressando entre os capuchinhos. Mas ele teve que parar por um tempo essa formação, porque mesmo estando no convento, foi convocado para participar da Primeira Guerra Mundial, né? E foi uma coisa assim muito significativa no sentido negativo na vida do Frei Damião, porque deixou vários traumas, né? Ele viveu os horrores da guerra, dizia ele mesmo que nunca esteve assim no combate direto, né? No mata-mata, como se diz por aqui, mas ele ficou lá no acampamento, então, ouvindo e vendo tudo aquilo. Tanto que, por exemplo, se ele estivesse em qualquer lugar, caísse alguma coisa, qualquer barulho, ele se assustava facilmente, né? Porque ficou com o trauma do barulho dos canhões e dos tiros todos que ouvia. Muitas vezes à noite ele também tinha pesadelos. O Frei Fernando, que andou mais de 50 anos com ele, certa vez me contou que muitas vezes acordava com ele gritando à noite, lá vem, lá vem, lá vem, coisa desse tipo, e quando ele ia acordar, o que é, Damião, o que é? E ele dizia, eu estava tendo um pesadelo, sonhando que estavam trazendo jovens feridos. Então, assim, ele realmente ficou muito traumatizado. Depois, até mesmo problemas que se apresentaram quando ele já estava na idade avançada, problemas de circulação, vieram em decorrência também de que, durante o período em que ele estava ali acampado na região de Zara, próxima à Iugoslávia, houve um congelamento das pernas dele, tanto que de lá levaram ao hospital. Então, consequência disso é que, quando a idade avançou, ele teve problemas muito sérios de circulação e os médicos disseram que foi em decorrência ainda daquela situação vivida por ele na Primeira Guerra Mundial. Mas quando acaba o conflito, ele retorna, né, para o convento, conclui a sua formação religiosa, os cursos ali de filosofia e vai concluir o curso de teologia em Roma, na Gregoriana, onde também depois fez doutorado, né? Ele era doutorado em teologia dogmática pela Universidade Gregoriana de Roma e foi ordenado em 1928. Depois da ordenação, ele retorna à sua província de origem, né, a província dos Capuchinhos de Lucca, na região toscana, e começa a ensinar, né? Os primeiros trabalhos do Frei Damião foram como professor, professor de filosofia, de teologia, até mesmo de direito canônico, principalmente no seminário diocesano de Lucca, né? Ali também ele começou com as suas primeiras iniciativas missionárias. Nós temos registros nos livros de tombo da época, daqueles conventos, que mostram que Frei Damião já saía ali pelas cidades vizinhas,
para realizar semanas missionárias, né, a convite dos párocos ali da região. E em 1931 surge a oportunidade dele vir ao Brasil. E o Então ele segmento já, lá tá bem interessante a palestra, viu? ele já tinha é, o desejo de partir em missão, e os frades capuchinhos de Lucas estavam assumindo a então missão de Pernambuco em 1930. No ano seguinte, ele vem, chega no mês de maio de 1931, e já naquele mesmo ano ele começa as suas missões, né? A primeira missão realizada por Frei Damião aconteceu em Gravatá, no Agreste de Pernambuco, no período ali que antecede a festa de São Miguel Arcanjo, uma realidade rural, numa fazenda, e ele passou a ter ali, então, pregando, confessando, sacramentando. E dali em diante foram 66 anos de missão, né? Até a sua morte em 31 de maio de 1997. Mas se a gente imagina a figura de Frei Damião chegando ali nos anos 30 e todos os desafios que existiam na época, realmente foi de grande heroicidade, né? Porque dos relatos que nós temos, sejam verbais, sejam por escrito, das dificuldades enfrentadas, até mesmo nós temos uma série de cartas entre ele e o irmão, em que ele revela tantas dificuldades enfrentadas naqueles primeiros anos de missão, né? A começar da língua, não é? Ele vem, o primeiro desafio foi aprender o português, a gente sabe que não é fácil, enfrentar uma nova cultura, com tantos costumes diferentes, e o Frei Damião, ele se enculturou, né? Tanto que no fim da vida ele chamava o meu Brasil, o meu Nordeste, né? Então, até alguém me contou que certa vez perguntou para ele, Frei Damião, por que o senhor não retorna para a Itália? Ele disse, mas para fazer o quê? Aqui é o meu país. Então, alguém que realmente assumiu, né, esse país, esse Nordeste, essa nossa gente, como missão mesmo. E também o clima, né? Quem conhece aquela região toscana, de onde veio o Frei Damião, e observa a nossa região Nordeste, características muito diferentes enfrenta tudo isso. Imagine, hoje nós temos as regalias do ar-condicionado, né, dos ventiladores. Nos anos 30, nos anos 30 não se tinha isso, e Frei Damião ia, se hospedava nas casas paroquiais, mas também muitas vezes em casas de fazenda, na casa do povo, e não tinha esse conforto. Então, é realmente um homem desbravador, corajoso, né, nesse sentido. Imaginemos também as estradas naquele período dos anos 30, não é? Então, nós temos relatos das missões do Frei Damião também, ele revela muito isso nas cartas, das dificuldades enfrentadas em relação a transportes, não é? Muitas vezes indo a cavalo a determinados lugares, ou de trem, ou na sopa. Muita gente nunca ouviu, talvez, falar nisso, mas existia um tipo de ônibus naquele período que era apelidado de sopa. Por quê? Porque levava de tudo. Então, era um ônibus que levava as pessoas para a feira, então levava junto galinha, bode, peru, tudo que se tinha. E, e ele andou muito nesse tipo de transporte. E realmente as estradas eram muito difíceis, né? O acesso a determinados lugares não era fácil. Só para se ter uma ideia, a BR-232, que corta o estado de Pernambuco, saindo de Recife a Petrolina, ela foi abençoada por Frei Damião na sua inauguração. Então, para a gente ter ideia de que naquela época as estradas eram muito precárias, os acessos eram muito difíceis, né?
E Frei Damião, ele enfrentou tudo isso para poder chegar a todos os recantos, né? Eu costumo dizer que hoje, o Papa Francisco está falando, né, de ir às periferias geográficas e existenciais. No seu tempo, Frei Damião já fazia muito isso, né? Frei Damião, ele não se concentrava nas grandes cidades, nas capitais, ele ia muito para os interiores, onde havia uma necessidade das igrejas locais, onde o clero era muito diminuto e havia uma necessidade mesmo de catequizar, de sacramentar, tanto que, como missionário, ele inclusive tinha a faculdade para crismar. Então, nos livros de tombo das nossas casas, das casas onde ele residiu, tanto em Recife quanto em Natal, no Rio Grande do Norte, então, naquela época havia uma prática de quando o missionário voltava, então dizia quantas comunhões realizou, quantos casamentos, quantos crismas, quantos batizados, e a gente tem de vários anos toda essa estatística, se podemos assim dizer. Então, é bastante interessante esse movimento missionário, esse apostolado do Frei Damião, diante de tantos desafios. Mesmo a questão de fazer chegar a sua mensagem até as pessoas, porque eu lembro de uma carta que li dele escrevendo para esse irmão diocesano lá na Itália, em que ele está muito contente porque ele havia ganhado uma boca de som daquelas, né, antigas, em que ele podia falar e a sua voz ser mais ouvida. Então, não havia microfones como a gente concebe hoje, né? Imagine você falar diante de uma multidão sem o aparato de som, então não era fácil, mas havia uma necessidade das pessoas, havia uma carência das igrejas locais e como missionário ele buscava atender e suprir tudo isso, claro, sempre em consonância com os bispos da região, sempre chamado, convocado pelos párocos, que muitas vezes não conseguiam chegar até esses lugares, eh, e Frei Damião ia ali. Às vezes ele chegou a passar 3 meses sem retornar ao convento. Semana após semana, sempre em missão. Terminava num domingo, na segunda-feira já estava iniciando em outra cidade, né? E a missão do Frei Damião era muito característica assim, de catequese, de doutrina, né? Porque nós temos que entender a figura do Frei Damião naquele período ali, dentro também de um contexto eclesiástico brasileiro, né? No Brasil, naquela época, havia uma grande preocupação com a chegada dos protestantes, né? Estava ali se fundando as primeiras igrejas em tantas cidades, e também a expansão do espiritismo. Então, muitos dos sermões do Frei Damião estavam voltados aí para uma catequese, para a doutrina, em defesa da fé cristã católica, né? Ele era bastante incisivo, mas não somente ele, outros pregadores da época também, né? Quem conhece aí a carta do cardeal Leme, uma preocupação em relação à Igreja do Brasil na década de 30 era justamente essa. E Frei Damião envereda por esse caminho, tanto que escreve, o único livro que ele tem, né, de sua autoria é Em Defesa da Fé, que é um livro justamente de cunho catequético, numa linguagem muito simples, para que os seus ouvintes, os seus leitores pudessem entender o básico, não é, da fé cristã católica e não se deixassem levar por outras mensagens, né?
Mas é interessante também observar o movimento da semana missionária, né? Havia todo um dinamismo. Um detalhe importante, se assim podemos chamar, detalhe, mas uma coisa importante é que Frei Damião nunca fez missão sozinho. Era sempre na companhia de um outro confrade, né? Inicialmente, Frei Antônio de Terrinca, e outros italianos que estavam por ali. Depois, nos anos 40, chega o Frei Fernando e fica com ele até o resto da vida. Mas ele nunca esteve, não há nenhum relato de Frei Damião, pelo menos que eu conheça, nesses 66 anos de atividade missionária em que ele pregou uma missão sozinho, né? Sempre naquela lógica do evangelho, de pelo menos de dois em dois, né? E era uma semana que começava com a celebração de abertura, sempre a acolhida dos missionários, né? Havia, naqueles dias de missão, todos os dias havia uma celebração penitencial, né? Quero dizer, uma procissão penitencial, geralmente começando às 4 da madrugada. E como era um ambiente de interior, muitas vezes rural, claro, se fosse hoje ficaria difícil de realizar determinadas coisas pela madrugada, diante do quadro que nós temos hoje de tantas coisas. Mas naquela época, sim, era possível. E muitas pessoas, né, vinham até mesmo de outras cidades para poder participar ali, onde estava havendo a missão, dessa procissão penitencial. Geralmente ele saía da igreja e ia para determinado lugar da cidade que havia sido combinado com o pároco, e chegando lá, naquele local, havia a celebração eucarística. Depois ele retornava para a igreja, né? Tinha ali também o café, com certeza, mas sempre para atender às confissões. Uma grande marca, a vida missionária, na atividade missionária do Frei Damião, é o atendimento às confissões, né? Horas a fio, confessando. Eu tenho fotografias no arquivo de Frei Damião confessando as pessoas em pé. Ele está em pé para não dormir. Então, isso é de um heroísmo muito grande, né? Isso nos inspira a nós, sacerdotes que estamos aqui hoje na ativa, os jovens, né? Essa dedicação, né? A preocupação constante que ele tinha com a salvação das almas, e entender também que nessas confissões não havia somente a confissão dos pecados. Muitas pessoas procuravam Frei Damião para partilhar, né, suas dores, suas alegrias, pedir um conselho, né? Tantos que muitos chamavam de padrinho, né? Frei Damião era um grande conselheiro, então muitas pessoas levavam determinadas problemáticas, situações para Frei Damião, para que ele ajudasse de alguma forma na resolução. Então a gente escuta tantas e tantas histórias, né? E ele estava sempre ali, atento para ouvir. Uma das coisas que eu destaco na vida e no apostolado do Frei Damião é esse dom da escuta, essa capacidade de parar para ouvir, para prestar atenção à história do outro, né? E uma coisa curiosa também, né? Porque Frei Damião chega antes do Concílio Vaticano II, e mesmo ali, já nos anos 30, 40, 50, Frei Damião ele preferia confessar cara a cara, né? Muitas vezes deixava lá o confessionário de lado, porque ele queria estar mais próximo das pessoas, olhar nos olhos delas, né? E isso é bastante interessante, né? Esse gesto de proximidade dele. E
eu sempre digo que o Frei Damião ele tinha um conhecimento muito grande da realidade nordestina, porque realmente muitas pessoas procuravam a ele para partilhar a vida, as dores, as alegrias, né? Tantas problemáticas de família. É tão certo isso que até hoje é uma curiosidade, mas é algo muito interessante. Até hoje nós recebemos lá no convento cartas de pessoas que escrevem como se ele tivesse vivo entre nós. Meu padrinho Frei Damião, meu querido Frei Damião, e vai contando a história, e vai pedindo alguma coisa, vai contando a história de vida. Então, é muito interessante, mas é reflexo desse tempo em que as pessoas realmente o procuravam não somente para a confissão dos pecados, mas para a partilha de suas histórias de vida. E ele também se destaca por uma paciência muito grande. Você imagina escutar horas a fios, tantos problemas, tantas situações diferentes, né? Eu escutei relatos de padres que o levaram para as suas paróquias dizendo, olha, na hora do almoço, muitas vezes a gente precisava ir tirá-lo do confessionário, senão ele não nem se lembrava que tinha que se alimentar, né? E mas saía ali para o almoço, retornava meia hora, 40 minutos depois para tomar as confissões até o início da noite, né? Quando tinha o jantar. E à noite tinha sempre a marca do sermão. Então, como a Santa Missa tinha sido pela manhã, né? Depois da procissão penitencial, à noite era para o sermão, era para a catequese, geralmente ali na praça, né, da matriz ou dentro, depender do tempo e do espaço também. Mas era e sempre com uma temática. Eram 7 dias de missão, cada noite uma temática, muitas vezes tratando do céu, do inferno, do purgatório, muitos novíssimos, muito também marcado pelas questões morais, né, orientações para a vivência das pessoas. Havia também, naquela semana missionária, encontros. Ele fazia encontros com grupos determinados. Uma noite era só encontro com os homens, depois do sermão, né? Para todos ele fazia os encontros. Então, uma noite era só para os homens, uma noite só para as mulheres, uma noite só para os jovens, e ali para orientar uma noite só para os casais, para orientar cada grupo, né, de acordo com aquilo que a igreja ensina e havia essa dinâmica também em muitas cidades quando se tinha hospital durante a semana missionária ele tirava um momento para visitar os hospitais, também as cadeias, né? E é engraçado porque, por exemplo, nós temos foto do Frei Damião confessando dentro de celas de cadeias. E isso é algo muito incrível, assim, né? Então, era um dinamismo grande, era um amor à missão, um amor à evangelização que o consumia. Eu escutei de um frei italiano, já falecido agora, mas ele disse, olha, eu era ministro provincial, né, o superior, e levei o Damião para que ele passasse uns dias lá conosco, visitasse a família, convivesse um pouco ali na sua província de origem. E ele disse, certo dia eu cheguei no quarto dele e ele estava chorando. E eu perguntei, por que você está chorando, Damião? E ele respondeu, com saudades das minhas missões. Eu quero voltar para o meu povo, quero voltar para a minha gente, quero voltar a fazer as minhas missões. E ele disse, olha, eu falei, dali eu desisti. Não, esse homem está entregue às missões mesmo. Então, para dizer, né, desse grande amor que ele tinha
pela missão. Claro, hoje nós temos outras demandas, outros desafios, o mundo é outro, entre aspas, né? Hum, Talvez não possamos usar determinados métodos que ele usou, mas uma coisa é certa: esse ardor apostólico, esse amor à missão, é algo que nos encanta, que nos entusiasma, que nos incita a também hoje, diante da realidade que temos, com, com aquilo que nos é oferecido, também, como ele, é, termos essa dinâmica de ir ao encontro de tantas realidades, não é? O Frei Damião não esperava simplesmente que as pessoas viessem até ele, ele ia ao encontro das pessoas, né? E esse movimento muito é muito interessante. Depois falei também do Vaticano II, não é? Claro, o Frei Damião é um homem de várias épocas, podemos dizer assim, né? Então, mas enquanto acontecia ali toda uma questão social, né? Nós passamos por tantas coisas no Brasil, civilmente falando, de ditadura, né? Mas Frei Damião passou por todas essas fases. E também de toda uma realidade de igreja, né? Antes do Vaticano, durante o Vaticano, pós-Vaticano, mas ele continuou ali, né? Fazendo as suas missões, atendendo tantas pessoas, né? E claro, quando chega o Concílio Vaticano II com as suas inovações, muita coisa dos métodos utilizados por Frei Damião, então, foram sendo deixadas de lado, tanto que em algumas dioceses os bispos preferiam que ele não fosse lá, mas não pela pessoa dele em si, é porque diziam que o método utilizado por ele já não atingia, né, de acordo com as inovações do concílio. Certa vez perguntado sobre isso, ele disse: Olha, eu não tenho mais condições, né, de me atualizar, já estou idoso e vou continuar fazendo o que sempre fiz, não é, de pregar, de anunciar o evangelho, de atender as pessoas todas em confissão, de realizar os sacramentos. E foi isso que fez realmente durante toda a sua vida, né? Mas pregou missões até praticamente o ano em que faleceu, né? Porque nós temos registro ainda em 97, a última saída dele para uma cidade do interior de Pernambuco, claro, ele já bem idoso, bem envelhecido, mas ainda foi ali, já não praticamente não falava, balbuciava algumas palavras. A presença dele evangelizava, né? O seu testemunho de vida e, e santidade. Depois, um elemento interessante na, na atividade missionária do Frei Damião é essa questão da taumaturgia, não é? Muitos sinais aconteciam durante as missões do Frei Damião, né? Muitas pessoas, desde a chegada dele, na década de 30 até a morte, relatam de sinais acontecidos durante as missões, né? E, claro, o Evangelho fala disso, né? De que a pregação é acompanhada pelos sinais. Então, pessoas que relatam curas, conversões, então, é uma infinidade de relatos, né? De todos os tipos. Tem também o floreio, claro, de, de, de algumas pessoas, mas tem relatos que são realmente muito sérios, muito concisos, e,
E a gente sabe que essas coisas realmente aconteciam, porque não é uma só pessoa que diz, mas várias pessoas e de lugares diferentes, né? E temos testemunhos de bispos, de padres que presenciaram esse tipo de coisa. Então, a taumaturgia é um elemento muito presente em Frei Damião, né? Muitas pessoas que já com ele em vida, né, diziam alcançar graças. Muitas pessoas que diziam que ele tocou na minha cabeça e eu toquei nele e daquele momento fiquei curado. Então, são centenas e centenas de relatos, né, que temos desse tipo. Mas também de conversões, de muitas pessoas que estavam assim indiferentes, né, à igreja ou pelo menos a compromisso de prática, né? E com as missões do Frei Damião, essas pessoas elas se converteram, né? Eu posso dizer aqui um outro caso desse para gente para ilustrar, não é? Lembro de um caso que aconteceu em Solânia, na Paraíba, que um senhor conta que ele era alcoólatra, né? E não frequentava a igreja, embora fosse batizado, tivesse um respeito pela igreja, essa coisa, mas não era um católico praticante, né? E tinha essa questão do vício da bebida, há anos que bebia, e estava acontecendo uma missão do Frei Damião, e ele diz, naquele dia cedinho, eu já estava ali, no boteco, tomando uma cachaça, estava dentro, e o dono do estabelecimento estava com o som ligado, e chega um menino e diz para o dono do estabelecimento, é, senhor, olhe, o padre está pedindo para baixar o som porque Frei Damião está passando com a procissão. E aquele homem deixou o copo de bebida ali e vai até a janela para fazer o Frei Damião passar. E ele disse que quando olha pela janela, o Frei Damião olhou em direção a ele. E ele disse que foi um olhar tão penetrante, não houve uma palavra, só o olhar. Mas ele disse que o olhar o penetrou de tal modo que naquele momento ele sentiu que não iria mais beber. E ele disse: hoje, se eu sinto o cheiro do álcool, eu sou capaz de vomitar. Então, assim, havia sinais como esse. E ele realmente se converteu, começou a participar da igreja, né, já naquela missão. Então, é algo muito, muito interessante, não é? São os sinais do homem de Deus no meio do povo. E essa proximidade com as pessoas, né, esse ir ao encontro das periferias geográficas e existenciais, essa atenção constante a uma gente nordestina, sofrida, né, muitas vezes nos sertões tão marcados pelas secas, né, e por tantas outras intempéries do tempo. Então, ele era esse frade do povo, no meio do povo, né? Sempre com uma atenção constante a quem quer que fosse, foi fazendo com que as pessoas percebessem que ele era diferente, que tinha algo de diferente, né? E foram, então, percebendo, vamos dizer assim, os sinais de santidade dele, né? Mas é interessante que a santidade do Frei Damião ela já começa a ser percebida na década que ele chegou. Frei Damião, como disse, chegou ao Brasil em 1931. Nós temos relatos ali em 34, 36 de jornais da Paraíba falando da santidade do Frei Damião. Eu acho que é 34, é 36, não me equivoco agora,
que numa missão em Itabaiana, na Paraíba, o jornal já trata Frei Damião como um santo. Então, porque havia, segundo o jornal, um diferencial, né? Frei Damião, pela dedicação, né, ali, aqueles dias de missão, disseram: esse padre é diferente, ele tem algo de diferente, e aí já foram observando que essa diferença é porque ele tinha realmente uma vida de muita intimidade com Deus, de muita dedicação à missão. E ele não teria suportado tudo que suportou, enfrentado todos esses desafios, todas as tantas dificuldades, se ele não fosse um homem de oração, né? Frei Damião rezava constantemente o rosário. Muita gente não sabe, mas no dedo polegar, Frei Damião tinha um calo de passar as contas do rosário. E também temos testemunho, por exemplo, de Anita Meira, que foi durante 30 anos enfermeira que acompanhava o Frei Damião nas Santas Missões, e ela me disse: olha, Frei, todos os dias, sem exceção, embora fosse um dia intenso de tantas atividades, Frei Damião não ia dormir sem passar pelo menos 30 minutos diante do Santíssimo. Quando na casa paroquial, se ele estava hospedado em casa paroquial, quando na casa paroquial tinha uma capela com o Santíssimo, ele saía da igreja e ia para lá, porque depois se recolhia. Quando não, depois que ele terminava as confissões, ele ainda passava meia hora diante do Santíssimo na igreja antes de ir para casa para o repouso. Então, era um homem de oração constante. Quando ele estava em nossos conventos, os frades mais antigos dizem que ele era muito silencioso, muito recolhido, e que ia muito também à biblioteca. Ele gostava muito de ler, né? Então, era o tempo que ele tinha, ele aproveitava para isso. Mas não eram tantas ocasiões, porque ele pouco voltava no convento, às vezes era para um repouso, ou quando ele precisou fazer uma cirurgia, coisa do tipo, mas era mais tempo fora do que dentro da vida conventual. Então, realmente, de uma atividade missionária intensa. Eu, quando vejo os livros de Tombo das missões, observando as datas em que ele começava, concluía e recomeçava em outro lugar, eu fico: meu Deus, como é que ele suportava tudo isso, né? O próprio Frei Fernando muitas vezes voltava para o convento porque não aguentava, precisava descansar, e ia sempre um outro para assumir o lugar dele, mas o Frei Damião continuava as suas santas missões. Então, era movido mesmo por um grande amor à, à evangelização. Eu não posso ler a figura de Frei Damião sem não dizer que ele realmente tinha esse espírito apostólico, né? Como disse, nós hoje podemos observar o Frei Damião e ver que determinados métodos usados naquela época, talvez hoje podemos fazer diferentes, mas jamais temos como negar a sua dedicação, o seu zelo, às santas missões, né, à evangelização, a preocupação que ele tinha, né, em anunciar a palavra de Deus, anunciar o evangelho. Não sei se alguém já viu, mas se não, é fácil encontrar, porque está aí na internet, um vídeo que a Glória Maria,
fez para o Fantástico. Ela vai ao encontro de Frei Damião, lá na cidade de Santo Antônio, no Rio Grande do Norte, e mostra um pouco, né, da dinâmica ali das missões, e por fim ela pergunta a ele, né, ele já estava com 90 anos. O senhor já está com 90 anos, não acha que está bom de parar, de descansar? E a resposta dele é: parar não, descansar não. Ainda é preciso trabalhar muito pela salvação das almas. Então, era um homem entregue à missão, de um coração profundamente missionário e apostólico. Então, era um pouco do que eu tinha para colocar sobre o Frei Damião. Fico aberto também aqui às perguntas, né? É uma vida tão grande, tão intensa, 98 anos de idade, é, 66 anos de atividade missionária no Brasil, que não daria eu seria muito ousado se fosse resumir aqui em 40 minutos, né? Mas creio que tenha colocado alguns pontos interessantes, talvez de muitos já conhecidos, né? Mas é importante sempre recordar, porque a recordação nos ajuda a manter viva a memória e nos incita a também, nos dias de hoje, a gente seguir um exemplo de vida como esse. Igreja Ciel, muito obrigado. O senhor não imagina a alegria que eu estou sentindo de ouvir sua palestra sobre o nosso Frei Damião, porque eu conheci o Frei Damião uma única vez, mas eu, enquanto nordestino, sou de uma época em que quase todas as casas tinham um quadro do Frei Damião com o Frei Fernando. Então, para mim, estou aqui transbordando de alegria, porque realmente o Frei Damião faz parte do contexto religioso do nosso Nordeste. Então, se alguém, algum participante, algum confrade que fazer alguma pergunta, alguma contribuição, é só ligar o microfone e fazer a sua colocação. Eu só queria acrescentar uma coisa, eu só queria acrescentar uma coisa. O Frei Damião, inclusive, extrapolou um pouco a região Nordeste, porque ele teve 2 ou 3 vezes em São Paulo, né? Duas No dessas meu vezes, mosteiro, o Frei Damião esteve no meu mosteiro, onde eu moro aqui em Pirituba. e ele foi para poder encontrar descendentes de nordestinos, tantas pessoas, né? Ele esteve no Centro de Tradições Nordestinas, em São Paulo. E também ele foi uma vez ao Amazonas, convidado pelos nossos confrades lá, porque muitos nordestinos, naquela época da extração da borracha, foram para Manaus. Então, Frei Damião teve fazendo uma missão em Manaus e passou, inclusive, 3 dias também numa das aldeias indígenas lá do Amazonas. Então, era alguém que se desdobrava como podia para ir ao encontro das pessoas. Ô, Quando eu mandei o link da palestra para alguns paroquianos aqui da nossa paróquia, do mosteiro, algumas pessoas responderam que viram o Frei Damião aqui no nosso mosteiro. Houve um evento, na época estávamos construindo a nossa atual igreja matriz, e para arrecadar fundos, o Dom Pedro trouxe o Frei Damião aqui, justamente por ser uma região que temos muitos nordestinos. Frei, Alguém eu queria fazer uma pergunta. pode ficar à vontade, Padre Magalhães. Frei José, boa noite. Eu sou aqui do Ceará, de Fortaleza, mas precisamente lá de Sobral, onde tem os capuchinhos. E, naturalmente, a gente escutava muito falar no Frei Damião. Agora, a minha pergunta quero que você me entenda, não vai me entender errado. Mas a gente sabe que na história do santo, sobretudo o Padre Pio, né, que também é outro franciscano, capuchinho, chegou um momento da missão deles que eles tiveram, assim, não sei se conflito, mas algumas dificuldades, inclusive com a hierarquia, né, com a própria comunidade, ou enfim. O Frei Damião passou por alguma experiência como essa também?
Então, eu coloquei rapidamente ali, quando falei das questões surgidas pós-Vaticano II, né? Depois ali no período também efervescente da teologia da libertação. Então, algumas igrejas locais, algumas dioceses tinham assumido determinados princípios que não se coadunavam com o estilo missionário do Frei Damião. Então, em algumas dioceses, os bispos preferiam que o Frei Damião não fosse um ou outra, chegou até mesmo a proibi-lo, não é, de pregar santas missões, porque um outro padre estava insistindo é o caso, por exemplo, da diocese de Guarabira, na Paraíba, da diocese do Crato, né? Na diocese de Guarabira, na época, era bispo o Dom Marcelo Pinto Carvalheira, e que foi também testemunha, né, do processo do Frei Damião, e ele declara que, olha, eu não tinha nada de contrário a Frei Damião. Na verdade, nós estávamos seguindo toda uma linha, havia todo um grupo, né? Ele disse, da minha parte, eu não tinha nenhum problema, mas eu tinha que assumir todo um direcionamento, porque ali era uma decisão do grupo, e como um padre estava insistindo, então ele disse, olha, Frei Damião, não permito que o Frei Damião venha pregar missões aqui. Mas ele declara tranquilamente que não tinha nada, ao contrário, o testemunho dele é belíssimo sobre a figura do Frei Damião, a experiência pessoal dele, mas era um tempo em que tantas coisas estavam se ajustando, né, em relação a essas novidades do concílio, e, e eles assumiram esse tipo de posicionamento, né? Depois uma outra coisa conflitante é em relação à política, né? Porque como Frei Damião era essa pessoa que atraía tanta gente, como o Padre Cícero e outros aí, então muitas vezes foram figuras usadas, né, pelos políticos nos tempos de eleição, né? Mas durante o processo, por exemplo, eu encontrei em Alagoas, eu encontrei no Ceará, aí no Ceará, é, relatos em jornais com notas do Frei Damião, em que ele diz que não está apoiando candidato A nem candidato B, que, né, vença quem tiver a maioria de votos, coisas desse tipo. Mas muita gente se aproximava dele, tirava fotografia, aparecia junto para angariar os bons olhos da população. É o que aconteceu, inclusive, na época aí também do ex-presidente Collor, naquela campanha de 92, Frei Damião já muito ancião, não é? E foi a figura dele foi utilizada durante aquela campanha, infelizmente, não é? Mas a gente sabe que muito ali havia também a participação do Frei Fernando Rossi, e que Frei Damião, nós sabíamos, ele não tinha mais condições de responder por ele. Enquanto ele pôde responder, tinha esse tipo de prática, né? Nós temos vários relatos de ele recriminando, vamos dizer assim, esse tipo de coisa, de pessoas que se aproximavam e usavam em campanhas até mesmo cartazes junto com Frei Damião, né? Mas depois, quando ele já não tinha mais condições de reger de reger por suas próprias forças, então acontecia esse tipo de coisa como aconteceu em 92, né? Presidente Aí Barrosal, nessa É, hora, é, nessa hora ninguém percebe a ancianidade ou o que estava por trás, né? Frei, o senhor ainda tem tempo? O senhor presidente tinha Barros comentado Alves. comigo a questão do horário, que o senhor tinha que estar É, voltando para o aeroporto. uns 5, 6 minutos dá para a gente ainda falar. Pronto. Algumas pessoas pediram, o Barro É, Alves, cadê o senhor? Tudo bem, presidente? Primeiro, eu quero rapidamente dar parabéns ao presidente por ter convidado o Frei Jociel, elogiá-lo pela palestra, que foi muito esclarecedora, e dizer que eu sou, assim como sou afilhado do Padre Cícero, eu sou afilhado do Frei Damião também.
Eu tive a oportunidade de conhecer o Frei Damião em Cedro, Cedro, interior do Ceará, centro-sul do Ceará. Eu tinha 8 anos, 10 anos de idade, final da década de 1960, e me lembro como se fosse hoje a multidão de pessoas que acorreram à Praça da Matriz para ouvir o Frei Damião. E na saída do Frei Damião, ele estava proibido pela Diocese do Crato de pregar nas paróquias da Diocese de Crato. Cedro era do Crato, há esse tempo já tinha passado para a Diocese do Iguatu. E assim o Monsenhor Antônio Vieira Costa, que era um admirador profundo do Frei Damião, levou ele a Cedro, convidou-o a ir a Cedro não apenas uma vez, mas mais de uma vez. Eu sei que eu o vi uma vez, né? Me lembro, repito, como se fosse hoje. E me lembro que ele não parava mesmo. Começava 4 horas da manhã, as Santas Missões, e até havia um sentimento de provocação, porque o discurso dele era tridentino, isso é que é a verdade. E ele botava para quebrar nos protestantes, conceituava-os como hereges, mesmo depois do Vaticano II, que eram os irmãos separados. Para Frei Damião, nunca foram irmãos separados, foram hereges mesmo. E, Tinha razão. com certeza, com razão. É tanto que eu sou partidário do discurso tridentino. Então, o Frei Damião, ele contribuía, e a gente sabe que havia muitas conversões. Então, eu não sei se efetivamente houve um avanço nessa questão da eficiência, da eficácia da catequese depois do Concílio Vaticano II, porque as pessoas têm ido para o protestantismo. A verdade é essa, muitos católicos têm ido para o protestantismo. Com o Frei Damião, a imagem que eu ainda tenho na minha retina era aquela multidão, um mar de gente para ouvir o Frei Damião, muitas pessoas nem ouviam, porque ele era num púlpito público com dois megafones de radiadora em cima do púlpito para ver se as pessoas que estavam mais longe ouviam. E na saída dele da cidade, eu me lembro que alguns homens, era uma veraneio, ele andava com o Frei Fernando, e os homens seguraram a veraneio para que ele não saísse da cidade. Foi obrigado à intervenção de polícia, de algumas pessoas, para pedir para que soltassem o carro do Frei Damião para ele ir embora. A minha mãe era muito religiosa, a cultura analfabeta, cultura popular, etc. Então ela acreditava que Frei Damião era como se fosse uma segunda pessoa do padre Cícero Romão Batista, meu padrinho Cícero. E ela dizia que Frei Damião não... Olha, meu filho, eu perguntei, ou alguém perguntou, por que é que ele passava o dia todinho confessando o povo, depois da missa. E ela dizia, olha, ele não come, não. Ele já vive assim como manjar, ele come uma uvazinha para se alimentar. Então, isso estava no imaginário popular e ainda hoje permanece. Os políticos, por exemplo, que não tiram foto com ele, que não conseguem mais, os novos tiram foto com a estátua dele, a imagem dele, o ícone dele. Entendeu? Assim como com o Padre Cícero, que esse tipo de coisa ninguém pode evitar. Mas o fato é que ele era um homem com a áurea de santo. Esse é o sentimento que ainda hoje eu tenho quando eu me lembro do Frei Damião. Muito obrigado. Mas olha, pode ter certeza de que ele comia e de que ele gostava de muitas iguarias nordestinas. Inclusive, uma curiosidade que muita gente não sabe, ele adorava Guaraná. A Anitta, essa que andou 30 anos com ele, me contou certa vez, falei, olha, toda vez que a gente chegava numa casa, em qualquer lugar onde a gente ia para lanchar ou na hora do almoço, ele me chamava, eu já sabia o que era, ele cochichava, Anitta, não tem um guaranazinho, não? Então, era um homem comum também nos seus gostos, né? Claro, ele nunca foi de comer muito, essa coisa toda, mas se alimentava bem como podia, né? Tinha uma coisa que ele não gostava, que até se criou, e o Frei Fernando me contou aquela história que muita gente diz, é verdadeira, né? Ele não gostava do nosso girimum, né? Da abóbora.
E certa vez ele chega numa cidade e Frei Fernando estava meio enciumado, porque todo mundo só procurava o Damião, e aquela senhora perguntou justamente a ele naquela ocasião: Frei Fernando, o que é que Frei Damião gosta? Diga uma coisa que ele gosta muito. E aí o Fernando disse: abóbora, girimum. E a mulher colocou era girimum no café da manhã, no almoço, no jantar, fez doce de girimum, fez tudo. E ele disse assim, aí ele contou para mim, né? E o interessante, Frei, é que o Damião, ele não disse uma palavra de reprovação. Ele comeu todos os dias, mesmo não gostando, eu sabia que ele não gostava, até fiquei com pena deles. Mas na volta, no carro, quando vínhamos na estrada, ele olhou para mim e disse: Fernando, aquela história do girimum todo dia, eu sei que foi você, nunca mais faça isso. Mas para dizer, né, alguém que não reclamava, realmente comia do que estava na mesa da nossa gente, isso era bastante interessante. Eu peço desculpa àqueles que pediram para fazer algum questionamento, então vocês podem escrever aqui no nosso bate-papo, que depois eu enviarei ao Frei Josiel, porque ele tem que estar voltando de Salvador para Recife, né, Frei? Então, Isso, eu também peço desculpas, né, porque realmente quis atender vocês, mas hoje eu estou aqui em Salvador, tive o dia todo aqui com Dom Sérgio, porque temos uma causa e estamos encaminhando, e estou voltando daqui a pouco para Recife, mas queria ter preparado, inclusive, algo melhor com projeção, mas teria que estar em casa. Mas quem sabe, numa segunda ocasião, falando algum outro aspecto da vida do Frei Damião, a gente se encontre, né? Dizer que é uma alegria sempre falar do Frei Damião e realmente alguém que tem alguma pergunta, alguma curiosidade, então pode enviar, que aí o André me remete e pronto. a gente. Aqueles que queriam fazer as perguntas, é só colocar lá no nosso bate-papo que eu enviarei ao Frei Josiel. Frei Josiel, muito obrigado em nome da Academia Brasileira de Agiologia. Os parabéns, a nossa